Boa tarde e feliz sábado. Bem-vindos à Classe VIP. Você que estava procurando um canal para estudar a Bíblia, você encontrou. O canal O Tempo e a História. Você é nosso convidado aqui na Classe VIP. Por favor, já peço a você que deixe o seu like. O YouTube entende que se você der like é porque o vídeo é útil. E os algoritmos, então, vão fazer com que esse vídeo possa ser compartilhado cada vez mais. Nos ajude. Por favor, coloque o seu comentário. Por favor, não se esqueça também, ore por esse ministério. Compartilhe. Bem, estamos diante de mais um estudo sobre Cristo em Filipenses e Colossenses. Já estudamos sobre a Epístola de Filipenses e agora estamos estudando sobre Colossenses. E o nosso título para hoje, aliás, para essa semana, da lição 12, Convivendo com os Outros. Bem, agora pegue sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, por favor, que nós vamos abrir a Bíblia para começar a estudar o texto bíblico. Para isso, precisamos então orar ao Senhor, colocar nas mãos de Deus as nossas vidas e a inspiração do Espírito Santo. Eterno Deus, por favor, nos ilumine, nos guie no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Agora abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, verso 6, que diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como deve responder a cada um. Louvado seja Deus. Estamos estudando, então, esta semana, uma lição fantástica que apresenta princípios para guiar a família e a sociedade cristã na convivência um com os outros, quer seja cristão ou não. Então, querido, então, querida, nós temos aqui um modelo, mas um modelo diferente. Um modelo diferente do que era da sociedade greco-romana, no século I, e um modelo diferente do que são as ideologias apresentadas agora no século XXI. Bem, a partir de domingo, nós temos marido e esposa. Qual a vontade de Deus para o casal, marido e esposa? Bem, a base para uma relação conjugal coerente, de sucesso, apresentada no Novo Testamento, é o amor, é a entrega, é o respeito mútuo. Então, por isso, a Bíblia diz que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher deve respeitar o seu marido como a igreja respeita a Cristo. Veja que é uma relação em que Cristo está no centro. Precisamos também corrigir aqui. Algumas pessoas entendem a palavra que a mulher deve ser submissa no aspecto equivocado. E a gente precisa fazer essa correção. A submissão aqui significa a entrega, que a mulher deve fazer o papel de igreja em relação a Cristo e que o marido deve entregar até a própria vida em relação à mulher. Ambos estão em pé de igualdade. Entretanto, a mulher cabe o respeito, a honra, e o homem, acima de tudo, de respeito, honra, cabe o amor sincero, não trocando por outra. Bem, segue a parte então de segunda-feira, pais e filhos. A educação dos filhos realmente é algo fantástico e já era complexa e desafiadora nos tempos dos apóstolos e hoje em dia se torna mais desafiador então para os cristãos. Mas Paulo recomenda algumas coisas muito importantes na questão da educação dos filhos. Nós estamos estudando Colossenses capítulo 3 e o apóstolo Paulo ele apresenta então aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, como essa relação pais e filhos deve ser. E aqui nós temos que os filhos devem obedecer aos seus pais em tudo no Senhor. E os pais devem ensinar, os pais devem instruir, orientar os filhos, mas os pais nunca devem irritar os filhos. Não é papel dos pais irritar, abusar dos filhos. Olha que a palavra de Deus já no século I recomendava amor, cuidado, equilíbrio numa relação entre pais e filhos. Bem, a parte de terça-feira
relações de trabalho. Embora no século I nós tínhamos ali muita relação de trabalho entre senhor e escravo, aqui nós apresentamos princípios que também servem para empregado e empregador, uma vez que a igreja ela não podia, vamos dizer assim, abolir a escravidão, ela estava dentro desse contexto e ela tinha que saber como se comportar nesse contexto, então orientou que aqueles que tinham escravo tratassem-os como da família, como irmãos. Paulo disse isso muitas vezes a Timóteo, a Tito, muitas vezes foi dito essa frase. O contexto histórico-cultural greco-romano era de escravidão, mas também precisamos entender que aquele tipo de escravidão greco-romana não era igual à escravidão moderna do século XVI, a qual o Brasil também fez parte. Aquele contexto de escravidão, o escravo tinha direito a muitas coisas, inclusive a herança do senhor, se assim fosse. Bem, de qualquer forma era escravatura, e Deus então, desde o Antigo Testamento, orientou muitas coisas para que não houvesse escravatura para sempre. Mas, devido às questões ali relacionadas com o Império Romano, também era importante saber como relacionar. Que o patrão não abusasse do empregado e que o empregado também não trabalhasse de forma desleixada, mas todos entendessem que serviam ao Senhor. Bem, a parte de quarta-feira, orando uns pelos outros. Aqui nós podemos ver que, para que todo o contexto de pais, filhos, marido, mulher, empregado, empregador, precisa ter Cristo no centro. E é importante, quando o apóstolo Paulo nos chama a atenção para a oração, e ele nos diz alguns conselhos sobre a oração, orando em todo o tempo, orando sem cessar. Nós vimos esses contextos. Aqui em Colossenses 4:2 ele diz, continuem a orar. Bem, é muito bonito quando alguém diz assim, estou orando por você, ou quando nós chegamos para alguém de confiança e dizemos, ore por mim. A oração, ela é o abrir do coração a Deus como um amigo. A oração é o sopro da alma, é a sobrevivência da vida espiritual. Precisamos orar. A partir de quinta-feira, as palavras, veja aqui, nós temos sábios no modo de agir. Então aqui nós temos que trabalhar a questão das palavras, sábio no modo de agir. Colossenses 4:6 diz que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal para dar graça àqueles que ouvem. E isso significa dizer que as nossas palavras têm que ser para construir, para edificar. Nossas palavras precisam ser para trazer alento, trazer consolo, e não o contrário, não para destruir, não para trazer às pessoas a aflição, problema. Precisamos então ter uma palavra temperada. O sal aqui é colocado como tempero e não além, é o equilíbrio. Precisamos pedir a Deus para que sejamos então essa fonte de equilíbrio para outros e agirmos com sabedoria para que o nome de Cristo seja glorificado. Bem, meu querido, bem, minha querida, esse é o resumo da lição dessa semana. Que Deus te abençoe. Se você deseja então crescer na graça de Cristo e ser usado por Cristo em todas essas relações da sociedade, diga amém e ore comigo. Eterno Deus, nosso Pai, pedimos que o Espírito Santo esteja com este homem, esta mulher, este jovem, essa jovem, que nos guie e que nos leve, Senhor, ao coração tudo aquilo que nos faz suportar as dificuldades e dor. Nos abençoa, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Bem, esse estudo não substitui o seu estudo pessoal, é apenas um incentivo. Que Deus te abençoe e que você se aprofunde no estudo da lição da Escola Sabatina. Amém.